No instante em que bebemos esse copo d'água, tudo que somos se dissolve. Ou talvez tudo que somos finalmente se forme. Mas o problema é... o que chamamos de consciência pode não ser aquilo que o mundo entende como consciência, mas sim o que sobra de um processo muito mais vasto, que ocorre apesar de nós. E a filosofia sempre quis saber o que somos, como sabemos que somos. Mas, e se por um acaso essa for a pergunta errada e estiver um pouco deslocada? E se esse eu não passar de um efeito colateral, como uma pequena fumaça que vem posterior ao incêndio, e antes do incêndio ainda há um causador, há uma causa, uma razão? Se esse for o caso, seria muito fácil que a gente estivesse focando no aparente e esquecendo a causa primordial anterior de tudo isso. A consciência, longe de ser a fonte do real, pode ser apenas a espuma de um mar denso e inconsciente. E no meio desse escuro, eu posso te dizer, isso não é mera especulação. Francisco Varela e Evan Thompson, através da teoria da cognição incorporada, já demonstraram alguns resultados muito interessantes. Eles mostraram que a mente não é uma coisa separada do mundo, mas uma emergência das interações biológicas. Nietzsche já dizia: a consciência é a última e mais tardia evolução do organismo, e por isso é também a mais inacabada e fraca. Em Aion, Jung foi um pouquinho mais longe, dizendo que a consciência não passa de uma pequena ilha em meio a um oceano vasto, denso de inconsciência, daquilo que finalmente a gente desconhece e não consegue aprender de forma alguma. Seria, quem sabe, prepotência imaginar que nós detemos todo o conhecimento acerca de nós mesmos, sobre a existência, sobre que fenômeno é esse da psique. A gente pensa que consegue controlar até mesmo os nossos pensamentos. Vai lá, tenta. Escolhe o próximo pensamento antes que ele apareça. É engraçado dizer, mas tu acabou de falhar. Porque no final, por mais que tu consiga sim sugestionar alguma coisa, ele já estava lá. O pensamento surgiu antes mesmo que tu pudesse controlar. A neurociência reforça esse ponto. Experimentos do Benjamin Libet já mostraram que decisões motoras são tomadas pelo cérebro antes mesmo de termos a consciência delas. Quer dizer que o eu não decide nada. Ele apenas narra uma decisão que já foi tomada. A consciência não é uma causa, ela é um eco. E com base nisso, Jung propôs o processo de individuação. Um processo no qual poderíamos aumentar essa zona de consciência, claro, sem a ideia de dominá-la, de tomá-la, de ter a total compreensão daquilo que temos em nossa mente. E aí reside a grande virada. Se a consciência é só um efeito colateral de algo anterior que a precede, então aquilo que a gente chama de realidade não passa de um relato editado, uma narrativa fabricada após os fatos. Uma das principais contribuições de Jung foi mostrar que o inconsciente não é simplesmente um reservatório de experiências e conteúdos indesejáveis que são simplesmente despejados como um reservatório de lixo, mas um espaço dinâmico onde ocorrem os processos formativos da nossa mente. Antes da gente pensar, já estamos sendo pensados pelo inconsciente. Antes de falar, já somos falados pela precedência e pelas formas antecessoras. Existimos porque bebemos? Ou bebemos porque existimos? Talvez a própria pergunta seja um eu. E talvez nada disso tenha substância real. Apenas fluxos, processos e acontecimentos. Talvez essa consciência que chamamos de eu seja apenas uma gota, a iminência de evaporar nesse vasto oceano de processos.